dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está olhando esse vídeo aí, mas seja bem-vindo, né? Mais uma vez ao nosso canal Magílica, podcast, né? Como estão chamando. Eu preciso me apresentar, né? Acho que eu não me apresento muito, não. Eu sou Marcos José Costa. Eu sou quadrinista atualmente, mas tem outras funções aí também. A gente faz o que é preciso para sobreviver, né? Administrador, marqueteiro, o que precisar. Nós estamos aí hoje trazendo uma pessoa que eu respeito muito e está se tornando um amigo, com certeza conheci esse ano. É o João Vitor. A área dele é o quê? A animação, gente. Poxa, esse cara é professor de desenho, também faz animação. Mas quem melhor para falar isso do que ele mesmo, né? E aí, João? Tudo bom? Tudo bem? Beleza, João Vitor. Como você já me apresentou aí, eu sou João Vitor. Eu trabalho com animação desde 2017, eu acho. Já fiz uns trabalhinhos para fora. Hoje eu tô começando a fazer meus projetos independentes, mas como o Marcos, eu vou para evento, eu tô começando também a trabalhar com quadrinho. O que der pra gente fazer, a gente tá fazendo, né, Marcos? É isso aí, tá vendo? Mais um, hein? Mais um. Mas, cara, eu gosto muito de trabalhar com animação, cara. Animação é um sonho que eu sempre tive. Eu queria fazer cinema, eu caí em animação e me apaixonei. Então, sabe aquela regrinha do trabalho com o que você gosta, você não vai ter que trabalhar um dia na sua vida? Eu levo isso pra mim. É teu trabalho, mas também é o teu, não é hobby, né? Não sei se se chama de hobby, né? Sim, Porque ele tem esse meio termo. eu acho que é a esse válvula meio de termo. escape, né, também, né? Prefiro dizer que é algo que te faz tão bem que pra você... É algo que é meio termo, que é tão legal de fazer que você não sente, diferente de um trabalho que você sente aquilo maçante, né? Você fica cansado. Não que tenha projetos que eu fique cansado, mas parece ser mais leve, vamos dizer assim, né? Sim. Você começou o quê? Qual a sua formação, assim, só para o pessoal saber? Você fez cinema? Chegou a fazer cinema? Você falou? Não, eu fui pra uma pegada diferente do que a maioria. O pessoal geralmente sempre tenta para cinema, fazer a faculdade, porque a gente tem esse estereótipo hoje em dia de que você precisa fazer uma faculdade para ser alguém, né? A gente cresce assim. E na nossa área de arte, tanto para quadrinho quanto para cinema, não é necessário. É um pessoal mais conservador que vai bater muito nisso nessa tecla. Mas, por exemplo, comigo mesmo, posso dar de exemplo quando você vem trabalhar comigo. Você fala, quero participar de uma animação com você. Beleza, eu vou pedir seu currículo, seu portfólio, mas eu tô de olho no seu portfólio. Sim. Então eu vou falar, tá bom, então que você pode falar, fiz faculdade na Cal Arts, que é aquela fundada pelo Walt Disney, né? Uma das faculdades mais caras e famosas de animação. Tu pode falar o que quiser. Se você chegar pra mim e não mostrar nada, que você não sabe fazer nada, não me adianta. Não me adianta. Então eu segui para essa pegada. Então a minha formação é essa. Eu cheguei a tentar fazer a faculdade, não consegui pegar na época. Aí eu não vou ficar parado. Vou começar a fazer uns cursinhos por fora de cinema. Na época era cinema que eu tava focando. Então eu peguei a Red Zero na época, né? Eu fiz web design, então eu peguei 3D, eu foquei em edição de vídeo, que foi o que eu me especializei. Um design básico também de Photoshop, Illustrator, web design completo, né? Aí eu saí, eu fui fazendo outros cursinhos e eu conheci o Animator, o Estúdio Animator. Lá é um curso que tem de desenho, tem quadrinho, pintura. E eu comecei como aluno, se não me engano foi em 2017 mesmo. E eu entrei direto em animação, porque eu estava em dúvida entre dois cursos na época, eu optei por fazer esse que era aqui em Niterói. E eu comecei a gostar, me apaixonei, e eu comecei a ver que era uma outra área de cinema. Então, conforme os trabalhos foram vindo, eu fui me enganjando, então eu sempre me especializei ali. O curso animator eu fiz todos os outros cursos também, de lá de dentro, todas as matérias. Hoje em dia eu trabalho lá, eu dou aula de desenho e animação dentro do Animator, do Animator. Me fugiu agora o raciocínio. A pergunta foi até a seguinte, né? Não é nem questão de deixar aqui o seu currículo, mas sim, porque sabe aquela pergunta que já é tão repetida? Se alguém na sua área quiser começar, qual conselho você daria? Acho que a melhor coisa é o exemplo, né? Então, se ele
por exemplo, ele está falando aqui, até para mim pode servir. Ai, digamos, não é o meu caso. Ah, eu também quero fazer animação. Então ele está deixando aqui agora todo o caminho que ele fez e que pode ser uma referência. É até uma boa pergunta, tipo, se alguém quiser começar, eu acho que todo mundo sempre tem essa cabeça de vou procurar uma faculdade. Procura, se conseguir, excelente. É uma coisa a mais. Mas o importante é faça. Então não adianta só estudar por estudar, você tem que fazer. Publica, não fica com vergonha dos seus desenhos. Ah, esse desenho não gostei do... Poste, daí que tá feio. Pode ir lá no meu Instagram agora. Desce a timeline, todo tem uns desenhos horríveis lá embaixo. Mas é legal, eu pensei até em tirar, mas eu decidi deixar para as pessoas ver a transição. Sim. Então se você pegar o meu desenho mais recente, você vai ver que é outro nível. Mas se você pegar o meu mais antigo, tá ali embaixo. Então bota, mostra, tenta, conserta e vai. Não adianta só estudar por estudar ou só acumular conhecimento vazio. Você tem que aplicar isso. Então, independente de onde você vai trabalhar, ou de que estúdio, ou de que filme, as pessoas vão te cobrar pelo que você sabe fazer. Com certeza. Eu comecei com 2 anos de idade, né? Meu pai trazia uma revista lá, eu começava a olhar, aí primeiro eu botava o papel em cima, aí foi, né? Aí tive minha filha. Minha filha também é a mesma coisa. Ela via eu desenhar, sentia o interesse e começava a desenhar também. Ah, legal. Mas depois disso ela fez um curso. Depois que ela fez o curso, aí eu até me senti motivado. Foi a primeira vez que eu fiz um curso também. Ah, entendeu? Maneiro. Então, assim, porque aí era aquela questão, apesar que eu entendi o que você disse. Mas antes de ficar desenhando só por... Eu tive uma noção de anatomia que um interesse, aliás, aumentou meu interesse por anatomia. De pegar livro, pegar material na internet, e até livro mesmo. Me deram um livro até depois. Foi bem bacana. E a gente vai por ali. Legal, então, realmente precisa estudar, assim, né? Sim, sim. Agora, não, estudar é tudo fundamental. Que você tá falando sempre aí foi tem que estar sempre aprendendo algo novo e se atualizando. Só que é aquilo, você tem que aplicar, que nem você e sua filha fazem. Você, eu desenho ali, agora eu vou fazer um curso. Aprender coisa nova, agora vocês aplicam. E agora tá aí, com um padrinho, né? E até hoje ela ainda fala. Às vezes eu faço uns negócios lá, ela fala, pai, isso aqui é assim, hein? Ela gosta. Até hoje. Mas eu segui por esse lado. Até hoje eu não fiz uma faculdade, já procurei. Só que hoje eu tô tão estabilizado na carreira que fica um pouco difícil de eu parar. E como que não, na nossa área não é tão fundamental, eu ainda não me preocupei com isso. Mas eu fiz o curso de animação, já comecei a trabalhar logo em seguida. Fiz também curso com Eduardo Vieira, que também é um grande ilustrador que tem, sobre design de personagens. Também fiz com o do Daniel Roca. Gabriel Roca. Agora me escapar o nome Agora me fugiu o primeiro nome dele, mas é o Roca. Que trabalhou na Turma da Mônica. Não. É só procurar o Roca, que ele usa mais o nome profissional dele como Roca. Ele trabalhou na Turma da Mônica, trabalhou com aquele astronauta que tava tendo a animação. Fiz o curso com ele de design visual. Daniel Roca, você falou? Isso, eu acho que é Daniel Gabriel. Eu acho que é Gabriel. Tenta Gabriel. Gabriel. Que se você botar Roca, eu acho que você acha até. Com 2C. 2C. Sim, o nome é familiar. Gabriel Roca. Não é esse não. Quer dar uma pesquisada aí? Não é esse não. Eu vou pesquisar aqui. Mas você falou que começou com 2 anos de idade, né? Sua filha também. Mas eu também. Eu cresci desenhando. Então. Eu lembro que eu fazia os desenhos, tinha uns conhecidos que, na época já faculdade, os 2 anos também, uns 3 anos. Os caras me pediam pra fazer um desenho pra faculdade dos caras. Então eu sempre cresci fazendo desenho. Na escola eu gostava muito de criar histórias em quadrinho entre eu e meus amigos. Fazer jogos assim pra gente jogar, RPG. E essa foi até uma grande decisão, porque isso é até uma boa dica pra quem estiver começando, que eu acho que a maior... Não sei se você vai concordar comigo, mas a gente ainda tem muito uma barreira para quebrar, principalmente com os pais, de que o nosso trabalho é um trabalho, né? Porque o pessoal, vai trabalhar, olha pro filho, vai viver de desenho, viver de animação. O pessoal os pais, na maioria, não bota muita fé, né? Mas se vocês querem fazer, vocês podem fazer. Isso daqui é um trabalho, sim. Vocês podem provar. Quando vocês estiverem lá dentro, já ganhando sua grana, só mostrar o boleto no final do mês para os pais, que eles vão ver que é trabalho. Com certeza. Muita gente aí começou...
o português da padaria, não fazendo piada, né? Mas todo mundo fala o português da padaria. É bom de matemática pra caramba, cara. Certamente não fez contabilidade na faculdade, não. Ah, é André Roca. André Roca, pronto. Vamos fazer justiça aqui, né? Olha, o Agora, desenho é bom mesmo, hein? desculpa aí, André, se estiver vendo. Tomara. Mas, aí, só pra complementar isso, como que eu cheguei nessa conclusão de ir pra cinema? Você já teve um... Agora eu que vou fazer a pergunta, né? Se você já teve um sonho quando era criança, tipo, sem ser quadrinista, não sei se sempre foi, mas você tinha algum sonho, tipo, queria ser astronauta. Quando você era pequeno, tipo... Não, sei, você tá falando daquele sonho impossível, né? Eu nem considero impossível, mas sempre tem aquele verdade, sonho... É verdade. Sempre tem aquele sonho grande que a gente tem, né? Quando a gente é criança e a gente quer ter algo. Você tinha algum? Você lembra? Um sonho? Tipo, quando eu crescer eu quero ser, sei lá... tipo assim... cientista. Tipo assim, eu tinha vontade de criar um robô. Legal. O meu sonho desde pequeno... Eu sempre quis ser cientista, eu sempre fui ligado em ciência, mas o meu sonho mesmo desde pequeno era ser paleontologista. Eu era fascinado. Nossa, cara, que diferença. Mas toda criança... mas muita criança tem esse início de gostar de dinossauro, né? Só que eu gostava muito, eu estudava, só que eu aprendi o paleontologista, não era só gostar de dinossauro, eu queria ser paleontólogo. Eu gosto muito da ideia de evolução e tal. Até hoje, se pintar algum cursinho assim básico, eu gostaria de estudar. Mas eu cresci com isso, eu sabia tudo, eu era fascinado sobre a ideia da evolução. Não era só gostar de saber, aquele é o T-Rex. Não, eu sabia como a dieta dele funcionava, como que ele andava, era isso, eu gostava de saber isso. E eu acho que muitos dos adolescentes vão se identificar quando eu falar que eu cheguei no primeiro ano da escola. E quando começou, pra mim, foi quando começou essa pressão de... faça uma faculdade, você tem que escolher algo para viver, tal. E aí foi quando caiu a ficha de que eu acho que paleontólogo não vai ser um bom caminho por hora. Eu preciso pensar em outra coisa. Por isso que eu falo que não é um sonho impossível. É super possível querer ser paleontólogo. Só que eu considerei que seria mais difícil. Então eu comecei a pensar o que é que eu sei fazer. Eu separei essas duas coisas. O que eu gosto e o que eu sei fazer. Então eu comecei a perceber que as pessoas sempre falavam sobre desenho, como que eu desenhava bem. As pessoas sempre falavam como que eu era criativo. Eu gostava de inventar história com meus amigos, fazer os jogos, como que eu falei, né? Então eu juntei, tá bom, isso daqui é o que eu sou bom. Eu gosto de fazer isso. Então, quais são o leque de opções que eu tenho dentro desse meio? Então, eu tinha cinema, quadrinista, animação, tudo isso, né? Então, beleza, eu vou tentar cinema. Então, na época, comecei a me adaptar, comecei a ver mais filmes. E foi isso, eu passei o meu ensino médio com esse pensamento, tá bom, cinema dá dinheiro. Então vou nessa reta. E foi no que deu, que eu comecei a conhecer, eu fiz os cursos, conheci o animator e me apaixonei. Hoje eu faço animação. Faço animação tanto para cinema, para série. Mas é o que eu digo que para vocês não terem essa barreira de... O pessoal não dá muito valor que é trabalho. Porque é trabalho, sim. Você consegue sobreviver tranquilamente. Você só tem que quebrar esse tabu. Eu vejo da seguinte forma, assim, desde muito tempo, o que você está falando não é para... tá falando para o jovem. O jovem realmente precisa dessa atenção. Estamos até falando um pouco nisso aqui. É o futuro. A gente vai se aposentar e eles vão estar aí. Então, assim, não é que você pode fazer de tudo, ou tudo que você quer, ou mesmo que você não... Por exemplo, se eu disser que eu quero ser advogado, né? Mas chega lá na hora, eu não consigo me comunicar bem em público, então eu tenho uma dificuldade. Né? É bom pensar, quero ser advogado. Por que você quer ser advogado? Por que você quer ser advogado? Né? Então, assim, sou médico, mas eu não gosto de sangue, entendeu? Coisas assim, né? Isso, eu já vi então, assim, eu quero ser paleontólogo, né? Mas eu não gosto de viajar, não sei, eu tô chutando, não é você. Não gosto de viajar, eu tenho medo de avião. Então, assim, mas eu sou bom para desenhar. Então, eu acho o seguinte, disse isso para mim uma vez uma pessoa. É melhor ser um bom no que você faz
do que ser ruim naquilo que você Isso, gostaria de ser e não vai fazer direito, entendeu? isso Então, é agora, importante. quanto ao resto, opinião tem muita. Tem uma pessoa que vai dizer para você abandonar seu sonho, tem as pessoas que vão dizer vai em frente, e mesmo sabendo que você vai se dar mal. E tem gente que diz vai em frente, aí chega lá na frente e você fica decepcionado. E aí, então, no final, quem é o juiz nessa questão? É você mesmo. Exato, E, ó, exato. quanto aos outros, não estou dizendo que a gente não deve ouvir o que os outros falam. Pelo contrário, é muito importante ouvir o que os outros falam. Mas não é para você agarrar o que os outros falam e dizer, é isso que eu tenho que fazer. Como você Não, estava explicando, assim, se você fosse deixar que a opinião dos outros afetasse, você não estaria nem aqui. isso, Não isso. estaria trabalhando com isso. Tá? Vou estar trabalhando num escritório e tal, mas... E tirando que, novamente deixando a mensagem para os jovens, que vocês são jovens, vai crescer, então vocês vão mudar. Eu comecei querendo fazer cinema, hoje eu faço animação, ainda é dentro da área de cinema, mas era um nicho que eu não tinha mirado, né, quando eu decidi. E eu gostei e me apaixonei, então é uma parada que eu posso testar de cinema, eu posso testar quadrinho, mas eu não vou abandonar a animação. Pela animação, você chega no cinema, hein? Isso, não, já tem uns projetos aí, depois eu até falo. Olha, vamos conversar. Mas você vai mudar durante o progresso. De repente você descobre coisa nova. De repente você vai tomar uma decisão no período da escola que tá bom, então é isso que eu quero fazer. E chegar no meio, de repente, faz uma faculdade. Chega no meio da faculdade e descobre que não é aquilo. Você descobre algo novo que você gosta. Então tem que se abrir também a se permitir a mudar. Um monte de gente começou de uma maneira, foi parar em outra. Agora eu já gastei tudo que gastar dentro dessa área, agora eu quero abrir um pouco mais. Aquele cara que foi ator, daqui a pouco ele vira diretor, daqui a pouco ele vira produtor, né? E aí vai, pô. Exato. Ó, eu comecei pequeno. Meu primeiro trabalho foi um clipe. Agora sim. Cara, eu ia perguntar isso. Meu primeiro trabalho foi um clipe musical, fiz com o Copacabana, lá em Botafogo. Que era um clipe que era meio live action, meio animação. Então a gente tinha uma animação de uma menina no carnaval passando todo o carnaval no Brasil. E no final essa boneca virou uma pessoa de verdade, você conhece o cantor. Então a gente fez, foi muito legal. Foi uma experiência muito legal porque eu fui no estúdio, eu conheci, eu escolhi o figurino pessoal. Então eu não fiquei só na parte da animação. Mas eu fiz vários trabalhos. Agora eu tô com trabalhos pessoais. Dos trabalhos grandes que eu fiz, eu trabalhei no Nahuel e o Livro Mágico, é um filme do Chile, com participação do Brasil. Ele foi uma das animações, se não me engano, de 2020. Eu acho que foi de 2020 e 2019. Foi uma das animações que concorreu no Anense, que é o Oscar da animação. Ele é um dos filmes que concorreu naquela época. Eu não sei, mas eu acho que foi na mesma época que o Soul. Da Pixar, sim. que é o filmaço que foi o que levou todos os prêmios. Não desmerecendo o Nahuel que eu trabalhei, mas eu trabalhei com ele, foi um filme com participação do Brasil e Chile, da Levante Filmes. Foi meu primeiro trabalho internacional. Esse ano, eu acho que a maioria da pessoa que vai estar assistindo conhece esse, que foi o The Boys. Eu participei, para aqueles que viram aquelas The Boys... animações? Não é um spoiler, mas... No episódio 7 tem umas animações que interagem com os atores reais. Você viu, né? Eu vi todo, mas agora não tô lembrando, juro. Lembra do Black Noir? Que é aquele ninja? Lembra que no final ele começa a meio que alucinar? Ele começa a ver os bichinhos. Ah, sim. Então, eu animei aqueles bichinhos. Peraí, você tá falando do live action mesmo? Do live action. Não é da... Porque fizeram uma série Também de animação. Aqueles bichinhos... eu não tenho certeza, mas quando eu comecei no projeto, quando eu fui convidado, pelo que eu entendi, eu ia participar da série animada. Mas quando o produto chegou pra mim, era a série principal. Pô, legal, gostei. Eu nem sabia que ia ter animação. Mas eu participei, gostei pra caraca. Da animação, pô, The Boys, pô, legal. Eu gostei, eu já assisti a série antes. É bem legal. Então, uma coisa que eu queria falar dessa área do audiovisual... é que você tem que prestar atenção porque vai existir certos empecilhos, como seu nome não ser acreditado, principalmente quando você está começando ou quando você está terceirizado, né? Mas o que leva à experiência. Se você tem um arquivo, você pode botar no seu demo reel, é o seu trabalho, não tem nenhum problema. É a tua prova, né? É a tua prova. Você trabalhou. O importante é que você tenha feito.
Então é pra levar isso em consideração. Isso é como se fosse todo trabalho, né? Todo Sim. trabalho tem esses empecilhos, tem esses problemas. Mas isso daí a gente vai aprendendo com o tempo, então tranquilo. Mas como eu falei, trabalhei na Ruel, em Livro Mágico, em The Boys. Já participei já fiz também com quadrinho. Trabalhei com quadrinho do Dog Monstro, não sei se você conhece, da editora Quimera. Não. Que ele foi uma animação antiga, eu não participei. Na época, essa animação é um pouco mais antiga. Que é tipo... São pets colecionáveis, só que são Pokémon... São como se fossem cachorros. Aí são colecionados assim, tem um quadrinho da Quimera, do Vanderlei. E quem criou foi o Levi Luz. Ele já criou esse personagem já tem um tempão. Aí ele voltou recentemente fazendo um quadrinho. Eu participei do quadrinho, na coloração do quadrinho. Foi um dos meus primeiros trabalhos também. Mas o que eu quero apontar é que eu fiz essa jornada toda e hoje eu começo já a entrar numa carreira já de direção e produção. Agora eu tô administrando vários projetos. Tem alguns projetos grandes, projetos pequenos, tem projetos pessoais. Eu não sei se esse ano, mas esse mês já tá começando a sair o Detetive Pato. Quem me acompanha no Instagram já sabe que eu posto algumas coisas, mas vai começar a sair com mais frequência agora. Eu vou entrar na temporada de marketing agora. Detetive Pato? Isso. Pode falar um pouquinho dele? Posso. A gente dá uma... Posso. Nem trouxe muita coisa aqui dele, mas o título da animação vai ser uma animação por hora. O título da animação é Quem Matou o Detetive Pato. Pode mostrar aqui também, né, câmera? Aqui. Tem a câmera aqui, né? O Detetive Pato, ele é um pato como outro qualquer. Essa é a sinopse. E o Detetive Pato é um pato como... Isso, ele é um pato como outro qualquer que foi confundido com um detetive, sabe-se lá por quê. E a gente acompanha o narrador, o jornalista, que é o único da cidade que sabe que ele é um pato, que olha e fala, gente, isso é um pato. E ele acabou perdendo a carreira por isso e tal, e ele passa a querer provar pros outros que o pato é uma farsa, não é um detetive, é só um animal. E como o título diz, ele foi encontrado morto. Então, a história é o jornalista revisando seus casos antigos, tentando encontrar um suspeito junto com você, que vai estar assistindo. Que interessante. Deve ser muito doido. Essa é a pegada. Ele tem uma pegada no ar, de investigação, mas ele é puxado pra comédia. Aqui na minha cabeça eu fiquei imaginando até aquela comédia, porque você fica vendo essas coisas absurdas que vão acontecendo de tipo, gente, é um pato. É um pato. E as pessoas levando a sério o que tá rolando ali. O pato não fala. O pato... Porque eu falo, quem matou o detetive Pato? Primeira coisa que você pensa. É um pato que soluciona mistério. Eu quebro sua expectativa porque ele é só um pato. Então, isso que é legal, que você vai olhar, não é um detetive, ele é só um pato. Por que as pessoas estão olhando? Você vai ficar junto com o narrador nessa. Por que as pessoas estão dando atenção pra isso? E a segunda é quem matou o detetive Pato Gentil. Porque alguém perdeu tempo pra matar um pato. Entende? Então você vê esses absurdos acontecendo de tipo, Nossa, fantástico. Não, eu chamei o detetive Pato pra solucionar esse assassinato aqui. Aí vai chegar, cara, esse daí é um pato. Ele vai solucionar. Não, é ali, ó, quer ver? Ele achou uma prova. Aí tá o pato pisando numa prova. Cara, ele só pisou sem querer. E é isso. E os absurdos vão acontecendo. Então eu tô com essa animação, vai ser uma animação de 10 minutos, mas ela tem isso daí é um compilado de um episódio de 2 minutos. Vão ser 3 episódios de 2 minutos e vai ter um compilado de 10 minutos. Que fantástico. Por favor, me avisa, hein? Sim, não, já tá pra sair. Agora eu vou tentar fazer já as exibições testes, já tá finalizando o primeiro episódio. Eu ainda não sei qual vai ser a plataforma que vai lançar, mas tem uma plataforma grande aí que talvez vá, mas eu não posso mencionar por contrato. Ih, olha! Se tudo der certo, entra. Mas de qualquer maneira, os episódios vão estar no YouTube. Sim. Se quiser, nós estamos aqui à disposição para até fazer um lançamento, quiser trazer a equipe, o que você quiser. Não, pode falar, sim. Marcos, isso, dá pra gente... Estamos à disposição. A gente pode fazer sim, sim. O que eu tava falando antes mesmo? Não, que tem uma plataforma, você não pode dizer o nome ainda. Então, eu vou liberar os episódios no YouTube, mas eu ainda não tenho canal. Eu não sei se vou fazer um canal pra ele, mas qualquer coisa vocês podem ficar atentos no Animator Studio ou no Curso Animator, qualquer um dos 2 canais. Eles vão ter conteúdo de qualquer forma
do Detetive Pata e outras produções, que o Animated Studio vai estar produzindo. Ou nas minhas redes sociais, ou até mesmo no meu canal. Tem um canal pessoal, mas é mais pra portfólio que ele tá lá. Mas ele sempre vai estar com conteúdo, então pode ficar atento. Se for um canal separado, eu vou anunciar por lá. Se não, vai ser no Animated Studio, provavelmente. Mas vai sair, eu só não sei se vai sair esse ano ainda, mas já estamos num período de finalização. Cara, você tá falando, eu tô imaginando tocando aquela musiquinha Depois no final até te mostro. Pulp Fiction, assim, essa coisa. Aquele legal você blues falar da tocando. É muito legal você falar da música porque a trilha sonora é original. É. É original. Contratei um saxofonista e um cara para fazer a mixagem. Tem acho que 3 ou 4 músicas originais. Não tem, é só instrumental. Com aquele som de sax de jazz, assim. Música né? original mesmo, não Isso. é? Eu vou liberar ela no Spotify também. Essa daí já deve estar pra sair já. Vou liberar ela no Spotify depois. Os atores também, eu contatei os atores profissionais. Claro que não vai ter nenhum, nenhum conhecido, mas... Sim. O importante é que eu tô dando a chance pra eles brilharem, né? Vamos dizer assim. Então tem a Bruna. A Bruna é minha prima, ela faz teatro, ela faz a Dama Escarlate, que é essa personagem misteriosa que a gente vai ter na série. Tem alguma referência que te puxa? Todo mundo sempre lembra. Claro. A Jessica Rabbit, né? Jessica Rabbit. Todo mundo sempre tem. Sempre dão 3 opções, são umas 3 opções que eu me baseei mesmo. Sempre tem essa imagem da mulher de vermelho, né? Sim, é porque eu queria deixar essa animação meio que estereotipada, como se fosse uma animação antiga. Sim, porque eu gosto muito de atualizar, então não gosto muito de pegar esse perfil simples assim, básico. Mas como que a intenção era estereotipar como se fosse uma animação antiga, tá bom, vamos pegar uma mulher clássica desse jeito. Certo. Na toa que a cabeça deles são cortadas, porque se você pegar animações antigas como Tom e Jerry, talvez alguns Looney Tunes, não sei, que você tinha os personagens que não mostravam o rosto. Eu lembro perfeitamente Tom e Jerry, que tinha a empregada, que só mostrava só as pernas. Vaca e o Frango, mais atualmente Vaca e o Frango, fizeram. Isso, nossa, eu adorava esse desenho. Mas tem 3 personagens que foram inspiração. Esse é a Jessica Rabbit. Sim. A outra é a da menina superpoderosa. A secretária do Senhorita prefeito. Bela. Senhorita Bela. Secretária do prefeito, Senhorita Bela. E a outra é que tem até uma animação nova que agora me fugiu o nome, que é tipo uma espiã que anda toda vermelha, que era uma animação antiga que tinha. Não, aí já não lembro. Carmen Sandiego? Carmen Sandiego. Eu tô mal não, hein? Só que eu me inspirei mais na versão dela antiga. Sim. O cabelo lembrou Isso. mesmo. Carmen Então Sandiego. a Bruna faz esse Dama Escarlate. Ela é como se fosse um interesse amoroso do Detetive Pato. Então você já começa por esse absurdo, né? A gente tem o Igor. Aqui eu até botei o nome, agora que eu... Tá o nome dele. Agora que eu reparei, achei Bruna? que essa versão não tinha, não. Bruna o quê? Biltmont. A Bruna Biltmont. O chefe da máfia, quem fez foi o Igor Martins. Ele é um dos pais de um dos alunos lá do curso. Eu conheci ele e falou que fazia dublagem. É você mesmo. A gente boaça. Nossa, ele foi uma surpresa pra mim, porque eu convidei ele super topou. E tinha um personagem, vários, na verdade, que ele fez isso, mas no primeiro episódio vocês vão ver um prisioneiro que ele dublou, e ele deu uma outra dimensão pro personagem, porque pra mim era um personagem B, né? Um personagem que tá ali simples só pra complementar a história. E quando ele fez a dublagem, cara, tu deu personalidade, cara, que nem eu tava imaginando. O cara que criou, você redesenhou basicamente o personagem na minha cabeça. Então o Igor, ele fez o chefe da máfia, dentre outros personagens. Tá maravilhoso o chefe da máfia também. E ele é um cara que o Detetive Pato é inimigo dele. O Detetive Pato tá atrapalhando os negócios dele. Então, outro absurdo aí. Como que um pato atrapalha a máfia, né? E o outro é o meu... Eu falo pra ele que ele é o meu Johnny Depp. Qualquer coisa que eu faço, eu gosto de chamar ele. Que é o Thales Emanuel. Ele fez o chefe de polícia, dentre outros personagens também. E ele é o narrador, o nosso jornalista. Vai perguntar as referências pra mim, não? Primeiramente, pode falar. Comissário Gordon ali, pelo Exato. bigode, com certeza. Até a barba mesmo, que é algumas... Sim, eu queria pegar... Eu peguei muita coisa assim também de Brooklyn Nine-Nine, ou de série policial antiga.
É. Mas sim, A sim. gravata meio que não tá... Meio dá uma folgada aqui, Dá uma né? folgada, E o chefe da máfia tem Ele é um... o básico, ele é classicão, É, né? Pode pegar o Rei do Crime. é. Tem vários Chefe da personagens que eu máfia pego tem de um referência. sotaque italiano, não? Não, não, Ah, não, né? não. Ele só tem um vozeirão poderoso, mas. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Mas. E é isso. E quem dubla o Pato? Então. O pato é um pato. O Não, pato é um não pato, só entendi, tem não o entendi. quack. Então. Não entendi. Mas ele não é o detetive Pato, ele não é o herói da história? Não é ele o protagonista? Cara, mas. Quer dizer, não entendeu ainda que ele é um pato? Mas brincando, eu gosto muito quando as pessoas fazem isso. E o pato? E o pato, né? E o pato? O pato é um pato. E a pessoa fica, como assim o pato é um pato? Ele não fala? É tipo, como assim o protagonista não fala? E eu tenho esse. Eu consideraria até um defeito, mas. Não é. Eu gosto de fazer isso. Eu tenho mais de um personagem que os protagonistas não falam. E a história fica a cargo de quem tá em volta. E Ótimo. isso é uma pegada do Detetive É. Pato. Eu tô escrevendo um quadrinho. Não é pra esse ano, vai demorar ainda. Então, ainda a gente tá vendo ainda, que eu vou aprofundar um pouco mais da essência. Essa animação que vocês vão ver vai ser muito mais de comédia. Sim. O quadrinho vai ter a comédia, mas eu quero aprofundar mais no core, né, dali da história. E essa ideia é que a história é feita pelas pessoas que estão à sua volta. Então, o Detetive Pato é um pato, ele não tá fazendo influência em nada. Mas as pessoas estão transformando ele num pato, então tudo gira ali em torno. Não quero falar muito, senão a gente vai Não, falar... vamos deixar de sair. Os tempos atuais estão um pouco assim. A gente tem uma imprensa que quer Sim, valorizar sim. o pato e não valoriza o... Exato, ele vai Não, fazer não é várias fácil, não. referências sobre isso. Bacana, bacana. Eu acho que é importante, você já viu que nós somos... O negócio é fazer pensar, né? Isso. Nós precisamos pensar. Pode ser certo, pode ser errado, algumas coisas, mas só vamos saber se a gente pensar. Porque engolir tudo que fala vai ser isso aí, ó. Né? Mas o detetive Pato, aí não, já que todo mundo falou, aí a criança vem e fala, o rei tá nu, né? Aí você, ó, como assim? É o óbvio, né? O Pato o rei tá nu, né? Bom, então tá. Exato. Mas é isso, eu tenho essa produção aí, eu tenho outros personagens também que vão saindo aos poucos. Eu tenho o Tubarão, se vocês procurarem o Rob, o Tubarão Martelo, no meu Instagram também tem um jogo que eu ainda não liberei, que tá no beta ainda. Tem algumas animações no canal do Curso Animator. Tem diversos personagens que ainda estão pra sair ainda. Mas eu também eu pego produções de outros pra pegar também, né? Pra fazer. Eu gosto muito de tornar um sonho dos outros possíveis, né? Então eu gosto muito quando chego e falo, eu tenho uma ideia de tal coisa. sim. Aí se a pessoa tiver realmente muito afim, eu falo, faz o seguinte, vamos marcar uma reunião, a gente conversa e a gente vê o que é possível e o que não é possível. Sim. Então eu gosto. Pelo menos o gatilho eu sempre vou dar, né? Pra começar. Se a gente vai ter condição de fazer ou não é outro. Sim, Mas sim. eu gosto sempre de poder dar o gatilho. Então tem várias produções que estão pra sair aí. O Guilherme de Souza, ele tem um quadrinho com a esposa Thaís Leal, que é o Eu Cansei de Ser um Monstro. Também é outra animação que a gente tá fazendo. Eu tô ajudando a coordenar a animação, também tô fazendo a animação. E também outra que também não tá num período de... Ainda não sabe quando vai sair. Mas em breve a gente vai ter um trailerzinho aí. Mas ele é um quadrinho, né? Ele é um quadrinho que saiu, se não me engano foi por um edital. E é muito bom, um quadrinho muito bom, que é de um monstro que vai atrás de uma criança no quarto, aquele clássico, né? Sai do armário ali. E a criança, em vez de ficar assustada, fica assim, uau, um monstro. E ele começa a ver a realidade dos humanos e ele, cara, cansei de ser monstro, quero agora ser adulto. Aí você vê esse paralelo de ele ter que arrumar um trabalho, porque ele só quer comer um sanduíche, de todos os empecilhos que ele vai passando. É legal, é gostosinho de assistir, de ler também. Então o quadrinho tá por aí, quem quiser comprar é só procurar as redes sociais do Guilherme de Souza. Fantástico, cara. Assim, as ideias, os roteiros, nós estamos precisando disso, de histórias, né? Boas histórias, Exato. porque tem muita coisa já repetida e isso, o que eu tô ouvindo aqui são coisas originais, né? Exato. Não deveria. Essa do Pato, como você mesmo falou, seria uma história em outra cultura, em outra época, que não diria nada, mas é atemporal, né? Vamos dizer assim. E o muito legal bom. do Pato... Essa do Monstro também. O legal do Eu Pato. tenho uma curiosidade do Pato, que o Pato ele começou com um projeto pequeno. Né?
Porque na época, eu sei que muitos vão se comparar comigo, não sei se você também tem isso, de começar um projeto e você se empolgar tanto e que acaba atrapalhando o projeto. Então, vamos criar um personagem aqui, sei lá, um astronauta que mora em Marte e ele tem que voltar pra Terra. E você gosta dessa ideia, nossa, que legal. E fica tirando tempo, você passa anos ali e não sai nada. Você deixa aquele negócio muito complexo. Então, eu parei, tá bom, tem meus personagens aqui, estão muito complexos, eu tenho que pegar algo e lançar. Tem que pegar algo rápido, fácil e fazer. Eu peguei, vou pegar o pato. Dá pra fazer uma história em cima dele. Era um desenho que eu tinha feito. Tem vários memes na internet assim. Não sei se você já viu o meme do Agente Patológico, que é uns 2 patos que uma mulher, eu acho que é americana, fez uma fantasia assim, de jaleco assim mesmo e vestiu no pato. Eu achei mó legal e eu fiz uma arte antes. Aí eu achei legal, pô, e se esse pato de jaleco fosse um detetive? Eu transformei. Ele virou isso. Aí eu fiz um roteirinho básico ali, foi durante a pandemia. Pô, a gente ficou preso em casa e eu, cara, tem que fazer uma coisa, então eu comecei a produzir. Então eu fiz o roteiro, adiantei tudo que dava pra adiantar durante a pandemia. E saiu o roteiro dos patos, design. E eu, mas vai ser algo pequeno, não é? Eu queria algo mais simples. Só que as pessoas foram tão comprando a minha ideia que o projeto foi crescendo. Então eu tô no nível que já tá com uma trilha original. Estão atores mesmo que estão dublando. As pessoas que estão animando são alunos da SPM. Eles pegaram o projeto para fazer animação. Então virou uma bola de neve. E você tá como produtor? Produtor/diretor. Produtor/diretor. Rapaz, que salto, que bacana. Exato. Olha, é com muita alegria mesmo que eu estou entrevistando aqui o João Vitor. Quando eu conheci ele, já me senti motivado com toda a conversa que a gente teve sobre animação e o trabalho dele. E essa entrevista aqui praticamente rolou lá, porque a gente estava ele numa mesa, numa outra, expondo os trabalhos, no Esquenta de Comics, ali na biblioteca de Niterói, municipal. A gente estava conversando, porque normalmente, como a gente estava, primeira parte da conversa aqui, a gente estava falando sobre, às vezes, a pessoa não valorizar um dom, vamos falar dessa forma. A pessoa não valoriza um dom. Aí eu faço um desenho, isso aí qualquer um faz, mas a pessoa mesmo não faria, né? Sim, sim. E, por outro lado, eu vejo também que cada um tem o seu traço, cada um tem a sua forma de se expressar. Se quer fazer um olho aqui, outro aqui, é problema seu, né? Se agradou o público, tá bom. Mas agora, então, assim, da mesma forma, você sabia que com a animação também, às vezes a pessoa acha que o que você está fazendo ali, qualquer um faz, mas eu não sei fazer, mas qualquer um faz e é muito rápido, muito simples. E às vezes, acho que até dentro da nossa área mesmo, a gente encontra pessoas que devem vir para você e falar assim, dá para a gente fazer uma animação como se você fosse para casa e no outro dia de manhã você já trouxe a animação pronta. O pessoal acha que existe um botão mágico, né? Isso. O pessoal acha que tem um botão mágico que você simplesmente aperta e tá tudo pronto. Hoje em dia, porque é informática, porque tem isso, que tem aquilo, daqui a alguns anos os robôs vão começar a fazer esse trabalho e a gente tá ferrado. Enquanto isso, a gente aproveita. Eu queria até falar, né? Já houve esse problema aí com o pessoal da Disney, né? Que isso foi público, né? O pessoal que faz o CGI não estavam com... Você tá sabendo disso, né? Não. O pessoal do CGI da Disney, Marvel, não estava aguentando o ritmo. O pedido muito grande, o cronograma curtíssimo, o tempo curto, e eles não estavam dando, cara. Assim, os caras indo para casa acabado, com problema de saúde. Isso daí é coisa Não é nem o dinheiro, é o prazo, é a condição, tem que ter condição. Isso daí é tentando não prolongar muito o assunto, mas isso é coisa de produção, né? Coisa de business, né? Quem tá sentado numa mesa... coisa de gente só... assim, a gente... vamos falar assim de filmes que estão por aí, essas polêmicas assim, né? Por exemplo, você pega filmes como Liga da Justiça, os filmes da DC, que são os mais mal falados. Nada contra, porque vários dali eu gosto pra caraca da DC. Mas você vê que o filme não tem... a maioria dos filmes não estão com o mesmo empenho, né? Não só a DC, mas outros filmes ali na Warner, como a franquia de Animais Fantásticos, qualquer franquia do Harry Potter em si, né? E já deixo meu adentro, minha queixa aqui, que eu sou
fãzaço de Harry Potter. Eu gosto muito de Harry Potter, eu cresci com Harry Potter. E um dos meus piores filmes da minha vida que eu assisti foi esse último Animais Fantásticos. Então foi uma decepção muito grande pra mim. Mas eu não culpo a ideia da história, essas coisas. Ou a DC, não culpo a DC, não tem uma história. Não, eles têm histórias incríveis, eles têm profissionais incríveis lá dentro. O problema é o estúdio. Não o estúdio em si, não é, o Warner é vilão. Não. O business, é o pessoal que pensa mais com a grana. Então você, quando faz. Eu, pelo menos, tenho isso na cabeça, quando você vai adaptar ou você vai criar algo. Assim, por exemplo, você tem um roteiro, você me apresenta um roteiro, eu vou produzir. Só que eu tenho que modificar. Isso é uma coisa que os clientes precisam entender. Que quando você está escrevendo um roteiro e você me dá para levar para um formato de televisão, a gente tem que encaixar certas coisas. Tem certas coisas que não vai funcionar. Você pode comparar isso com um livro. Se você pegar um livro para ler, vai estar... o personagem, ele... viaja, tem uma alucinação, sei lá, vê coisas, tá. Aí você traz pra realidade e você fala, tá bom, como que eu vou fazer essa alucinação na TV? Quanto isso vai custar? O que é possível ou não? O livro você é livre. O livro você escreve qualquer palavra e fica ao seu mercê. Você ter que imaginar o que tá acontecendo ali. Na televisão, eu tenho que fazer esse No trabalho. livro eu tenho que escrever assim, João Vitor estava usando uma barba, uma camisa de manga Exato. comprida, ele estava naquele momento com as mãos postas, que no livro tem que ser assim. E você vai imaginar da maneira que quiser. Quando eu vou pra televisão, eu tenho que botar isso em prática. Então, como que eu faço isso? Eu tenho a capacidade, eu tenho o tempo, eu tenho o dinheiro, eu tenho tudo. Então, tudo entra isso. Só que o que eu acredito é que você tem 2 pontos. Você precisa fazer algo que seja possível dentro do que está te fornecendo ali, então, se é o dinheiro, se é o tempo, ou whatever, mas você não pode perder a essência do que é a história. Então, se a pessoa, eu dei até esse exemplo esse dia, que se a pessoa chegar a fazer uma história e falar, minha história tem um dragão que voa, que não sei o que, demais. A gente tem condição de fazer esse dragão? Não, tá. Mas esse dragão é importante pra história? É. Então, a gente vai ter que dar um jeito de botar o dragão. Não tem. Porque se é importante, vai ter que dar um jeito. Então, qual é a sua maneira? Não tenho dinheiro de fazer um dragão de escultura. Então, diminui. O que é? Será que dá pra fazer em 3D? Não, então vamos diminuir. 2D? Vai até dar um jeito de encaixar. Bota metafórico, sei lá. Certo. Se esse dragão é tão importante, a gente não tem como eu tirar ele. Então, isso é importante. Vamos ter coisas que se você me dá o seu roteiro pra mim, eu vou cortar muita coisa. Porque o livro tem tempo de ler, você tem tempo de ler, pode levar quanto tempo você quiser. O filme, por exemplo, no cinema, você tá na sala de cinema. Você não pode sair e pausar. Então, eu tenho que encaixar tudo aquilo. No livro, se você tá cansado, você para e lê depois. Você tem todo o tempo do mundo. Então, você pega o Sandman agora, é uma excelente adaptação. Então, você tem esses problemas como, por exemplo, a Warner, que ela pensa muito do lado de produção, do lado do dinheiro. Muitos anos já estão nessa. E isso você vê que começa a afetar. Então, Harry Potter é uma franquia incrível. A gente não pode deixar morrer. Pensamento certíssimo. Não pode deixar morrer. Mas aí eles ficam, cara, não tem nada. Faz qualquer coisa aí, mano. Não é. Esse último filme foi o que eu senti. Apesar de eu ver que muitos fãs gostaram do filme, e foi até por isso que eu caí nessa, que eu vou chamar de clickbait, né? Porque eu vi que os críticos, assim, de cinema, as pessoas que entendem, falaram mal, e os fãs de Harry Potter adoraram. E eu sou fã de Harry Potter, eu vou gostar. E eu cheguei... E eu sou o meio termo, né? Eu sou o fã, mas eu também tô lendário. Então eu senti como se fosse um chute no estômago. E nada contra a franquia Animais Fantásticos, que eu gosto pra caraca, mas... Eu senti esse filme um golpe. Os primeiros foram melhores. Né? E você repara que muitas das coisas são má administração deles. Porque eles estão pensando, às vezes, em dinheiro, em status. Como que você vê que teve várias polêmicas. Você pode perceber que essas principais polêmicas de cinema estavam envolvidas ali com a Warner. Não que seja a culpada, mas... ela procura um status e acaba não sabendo coordenar. Então, agora eu estou com um problemaço lá que eu não quero nem... Eu não odiaria ser essa pessoa que tivesse que resolver. Falando dos Zaslav lá, né? Não, nem dos Zaslav. É dos atores lá, do Ezra, do Johnny. Nossa, rapaz, que Acho que o Johnny é até mais tranquilo. Agora o Ezra, pega aí o Flash, o filme inteiro tá pronto. Pois é. E aí, o que tu faz com esse filme? Uma pessoa tá reclamando com o seguinte, se né? você perguntar pra mim, eu faço a menor ideia do que eu faço. Não sei se eu lanço, se eu não lanço.
Não faço a menor ideia. O Johnny foi acusado Eu do que pediria não demissão. fez. O Johnny foi acusado do que não fez. É. Eu acho até que foi uma situação Não, o do Johnny, eu até particular da entendo... vida dele, né? Só... A gente não Agora o Eza fez o que fez, não, ele tá com problemas. Aí tem alguma coisa diferente aí. Não, eu acho que o do Johnny até foi compreensível, porque ainda tava naquele boato, né? Então, tudo bem, você queria dar um pé atrás. Só que, por exemplo, o Animais Fantásticos, ele era o vilão. Cara, você não deu nem a explicação do porquê trocou o ator. Você não teve nenhuma ponte. Então, tipo, você simplesmente só pegou e jogou a cara no lixo. Você já... Não é questão de se precaver. É questão de você já julgar e mandar embora. E agora se ferrou, porque agora foi provado o contrário. Eu também não sou juiz pra dizer se tudo ali que aconteceu no tribunal é certo ou não, mas é o que está ali. É o que saiu. Por isso que a gente tem que ter o que você falou aí, até Então, do trabalho. Tem que ter uma coerência, cara. Porque qualquer um podia estar no lugar dele. Qualquer um. Tem que ter uma coerência. E agora o caso do Ezra Miller, eu faço a menor ideia. Mas você vê, o Ezra Miller já tava tendo problema. E ele tá no Animais Fantásticos também. E ele não saiu. Então, pô, o Ezra Miller que já tava mais do que certo do que tava acontecendo. Mas você vê essa má administração. Eles fazem isso porque eles estão pensando no status. Só que eles estaram errados. Agora, como você falou qual é o nome do cara? Zaslav. Pegou ele é o DC. Isso, ele é o CEO da Discovery, né? Ele comprou a DC agora e agora ele tá reformulando. Ele vai ser o cara que vai tentar salvar a DC. Espero que consiga. Mas você vê, então muito desses problemas é essa parte, você tem que conciliar entre o que é possível, né? O que é a produção e a essência da história. Você pega o Sandman você lê, é o quadrinho do Sandman. Lindo. Mas ele fez alterações, e as alterações são boas. Então ele soube, o que tá no orçamento, o que não tá no orçamento, mas isso é importante. Então como que eu faço para isso ser importante acontecer? Então você tem esse meio termo que acontece ali. Então você tem várias produções no cinema que isso tá rolando. O Sandman não vi tudo, não. Eu vi o primeiro. Também não sou fã, não que eu não goste. Eu não sou fã porque eu não lia. Eu também não sou muito apegado aos por outro caminho, Mas assim, eu admiro muito a ideia, assim como tem Spawn, tem o Sandman, são personagens ícones, assim, que esses, assim, tem um lugar, né? Sim. Então, vamos ver. Mas o Sandman também nunca fui muito apegado, não. Eu conheço a história e tal, depois peguei o quadrinho pra dar uma olhada. Aí eu vi a série, mas eu me apaixonei. Eu adorei a série. Não vi tudo, não. Só vi o primeiro. Eu falo que eu vi também defeitos ali, mas são defeitos que pra mim nem passam de percepção. Mas isso aí é geral, né? É normal. Eu assisti o primeiro. Se você pegar minha animação, vai ter defeito. Né? Eu assisti a primeira versão da Liga da Justiça, do Joss Whedon, né? Joss Whedon, e gostei. Eu gostei também. Fui pro cinema assistir 2 vezes, porque é por causa dos heróis, né? Todo mundo fala mal, mas eu gostei. Quando o Snyder fez a versão dele, eu gostei mais ainda. Também, assim, foi a mesma experiência pra mim. Porque o pessoal falou muito do mal da Liga da Justiça, né? Mas eu sei que era também a mesma coisa, também tem defeitos ali. Tem coisas que eu fiquei olhando, cara, isso daqui tá absurdo, mas... quando eu vi, eu gostei muito. Eu lembrei muito das animações da DC que eu via quando era criança. Foi quase a mesma sensação quando eu vi no cinema. E eu fui sem esperança nenhuma. Aí, quando saiu do Zack Snyder, me apaixonei. Caraca, nossa, isso daqui ficou melhor ainda. Mas eu tenho que falar que, tipo, o pessoal quer passar a mão nesse Snyder Cut, né? Só que, pô, você não pode falar que aquele é um filme bom. Porque ele teve 4 horas. Se você fala um filme de 4 horas e você não consegue explicar nada, você pede demissão. Você é o pior diretor do mundo. Então, porra, você tem 4 horas. É óbvio que ele tem tempo pra explicar quem é o Darkseid, quem é a fulano, tem todo o tempo do mundo. O problema é... Então você não tem como julgar se o Zack Snyder é melhor ou não do que o Joss Whedon. Porque pra julgar isso, você teria que ver qual é a versão dele em 2 horas. Seria a hora padrão que ele fizeram ali, mais ou menos, né? 2 e pouquinho, né? Então você, é muito diferente você fazer um filme de 4 horas com um filme de 2 horas. Você tem tempo pra explicar. É aquilo que eu falei do livro. Livro tu pega, tu lê quando você quiser. Ali não, eu sou limitado a 2 ou 4 horas pra explicar, contar uma história. Pra mim, o grande sucesso aí foi o último Homem-Aranha que saiu aí. Porque teve fanservice, teve história, teve um fechamento muito bom. E conseguiu trazer o Aranha para o ponto onde ele deveria sempre ter ficado, na minha opinião. Essa é a maior parte dos fãs também gostam.
Agora, depois do Homem-Aranha, esse último, a Marvel não tá saindo muito bem, não. O Doutor Estranho, todo mundo fez uma expectativa. Foi É, péssimo no CGI. Agora as séries, agora então, que a tá gente entrou caindo num papo muito. nerd, né? É, Vamos, é. vamos falar mais ou menos o que tá acontecendo com a Marvel. Eu acho que a Marvel tá passando. Realmente, já tá óbvio que ela tá passando um período mais complicado. O que você achou de Ultimato? De apresentação, CGI e tudo Em mais. geral. Legal, legal. Não, Até aí de história. eu sinceramente, eu assisti, fiquei parado assim. Tem uma série de coisas ali que jamais deveriam ter sido apresentadas. Agora tem a série aí da She-Hulk. O pessoal, quem tinha dúvida agora tá vendo. O Hulk virou um cara que não é nada a ver com o Você viu o primeiro Hulk. episódio da She-Hulk? Ainda não. Eu vi, eu Eu gostei. vi um comentário de um youtuber, tô falando É. aqui, eu não posso nem, né? Porque eu não assisti, né? Mas eu já tava vendo nos trailers aquela coisa meio. O trailer também tava achando. Eu tava Tá. animado pra ver a O série. Hulk e Homer Simpson não tá legal, né? Eu tava animado pra ver Tomar a série. tomar cerveja. Eu tava animado, mas quando saiu os trailers também deu uma caída. É. Cara, aqui tá muito ruim. Mas eu fui ver, eu gostei. Passa batido pra mim Um o youtuber CGI. que eu gosto muito mandou ele falou assim, além do CGI, deu até uma melhorada. Você viu, Uhum. pode Deu confirmar, deu uma melhorada. melhorada. Mas disse que a parte da história, assim, essa coisa do Hulk bobão, por exemplo, ele não é o Tony Stark. Assim, eu já tinha reparado isso. Depois do Robert Downey Jr., não o Tony Stark, eu entendi que a Marvel viu isso uma oportunidade. Então, assim, olha aqui, fiz esse doce para você, tem chocolate. Você falou, nossa, tá muito gostoso, o chocolate tá uma maravilha. Aí eu viro lá pra cozinha e digo, próximas coisas que a gente fizer aqui, bota chocolate que eles gostaram. É isso. Então, A Marvel é isso. feijão com chocolate. É muito difícil. Vamos fazer feijão com chocolate, arroz com chocolate. Caramba, assim. Aí Calma, a gente cara. entra de novo naquele Entendeu? assunto, que é você saber balancear. Porque é muito difícil você julgar isso porque você tem que parar pra pensar. É que nem você faz uma história em quadrinho. Você faz algo que funciona, aquele é seu ponto seguro. Então você vai querer repetir esse processo. Só que o problema é que você tem que saber como adaptar isso, como você repetir esse processo. Você não pode deixar isso cansativo. Você tem que saber quando fazer coisa nova também. Mas eu acho que tem essa coisa do homem por trás da mesa, né? Já é um personagem que a gente pode Tem. criar aí, onde o cara só fala assim, eu quero que tenha mais Mas- chocolate, bota lá que vai ter que ter mais chocolate. Mas eu gostei do Hulk, Porque, do gostou? no Ultimato, eu achei ele estranho. É. Eu tava doido pra ver o Professor Hulk e eu achei ele meio estranho quando ele apareceu. Mas ele tá... Eu senti que ele tá diferente. Ele ainda é um Hulk descontraído, mas ele é diferente. E ele é engraçado. Mas E eu mas acho o que Hulk não é engraçado. Então, né? eu acho que O as Hulk pessoas ainda têm esse empecilho de não conseguir abrir a cabeça e falar, pô, ele pode ser engraçado. Não, é legal porque você vê ele interagindo com a She-Hulk, ele fazendo brincadeiras ali, de um garquinho que seja mais forte, então é muito legal. Mas o Ver fã isso. do Hulk... Tirando que ele dá, É. tirando que o Hulk nessa série, não vou dar spoiler, mas tipo, ele complementa lacunas que aconteceram, ele explica o que estava acontecendo com os Vingadores. Ele menciona o Tony Stark, ele menciona o Steve Rogers. Então é legal. Não Mas assisti. eu tinha perguntado do Ultimato por quê? É. Ultimato, eu adorei o Ultimato. Fui no cinema, pulei que nem um maluco na cadeira também. Vi Sim, vi não 3 dá, vezes, né? sei lá. Mas eu acho o roteiro horrível. Eu acho o achei. roteiro horrível. Parecia uma coisa de fanservice, assim. Botaram tudo que todo mundo queria ver, com muita... Mas é isso que eu falo. Eles têm essa desculpa. Porque a gente tem 20 anos de Marvel, de filmes. Eles estão tentando fazer filmes bons ali, ou conseguindo alguns, ali durante 20 anos. Agora eles têm que entregar um final. Não importa o que eles escreveram. Lança qualquer coisa que os fãs vão gostar. Só que eles têm essa desculpa. Por já ter construído o universo durante 20 anos. Ninguém nunca fez isso. Então, Ninguém nunca tinha feito isso. Não é uma crítica, não é não. o que eu tô Só falando. opinião. O filme eu acho o roteiro ruim, mas ele tem essa desculpa do porquê ele pode fazer isso. Porém, ele podia fazer isso no Ultimato. E ele tá alastrando. É o que você falou. Ele viu que funciona, só que não é que funciona. Ele funciona porque tem uma carreira de 20 filmes antes. Agora é como se nosso cérebro rebutasse. A Marvel pra gente acabou em Ultimato. E agora a gente tá vendo uma coisa nova. E eles não estão sabendo balancear. Então, tipo, o que eu acho porque o CGI, qual é essa crise do CGI que eu acho que tá acontecendo? Eles foram crescendo, desde o Homem de Ferro, foi crescendo.
a tecnologia foi melhorando. Chegou um Ultimato, eles não têm mais verba. Então vai ter que começar a decair. Por isso que o CGI tá diminuindo. É o que você falou, que tava dando aquele problema. Os cara, é uma carga horária muito absurda, os caras não estão conseguindo manter, não estão conseguindo segurar. Então, o que você faz? Você vai diminuir um pouco o orçamento, só que isso você está prejudicando, porque você já bateu um nível ali um nível que você não deveria passar, só que agora já era, você vai ter que passar. Então, eles diminuíram um pouco o orçamento, agora que eles anunciaram que vai ter mais 2 filmes dos Vingadores, né? Em 2025, se eu não me engano. Você vai ver o mesmo nível de tecnologia que foi mostrado em Ultimato. Também acho. Porque eles vão diminuir agora para poder ter uma folga até lá. Então, até lá, eles têm que recuperar essa produção. Então, eu acho que é isso que está acontecendo agora. Eu vejo o seguinte, assim, é muito complicado, como você falou, não tem como. Acho que até com você aconteceria, né? Ou então não faria, né? Mas aí o público, o mercado cobra, né? Pô, vamos dizer, você fez o Pato 1, foi um sucesso maravilhoso, foi até pro cinema. Quando vai sair o 2? Cara, não estava preparado, e agora? Exato. Entendeu? Então, assim, aí você levou muitos anos para entregar, poxa, tava muito bom, mas o cara demorou muito a lançar o 2. Demorou muito a lançar o Pato 2, brincadeira. Muito e por que não fez um quadrinho logo? Isso que eu tô aprendendo ainda. Isso é depois muito que cai no redemoinho... É o que eu falei, isso daqui era pra ser algo simples, virou uma bola de neve. Então eu não sei o que vai sair daqui. Eu vou fazer um quadrinho... Vida longa ao Pato, hein? Mas se as pessoas falarem, eu quero uma continuação. E aí? Eu já comecei a me programar pra caso isso aconteça, mas... não era... essa animação não é uma animação pra se alastrar. Eu não fiz com esse intuito. Sei. Então, se as pessoas quiserem, eu tento. Tartaruga Ninja já começou assim também. Exato. Pô, eu gosto muito da história da Tartaruga Ninja. Mas... Da história de como criaram, né? Tem aquele... Do barzinho, né? Tem qual é o nome do documentário? Brinquedos que marcaram época. Meu episódio favorito, do He-Man das Tartarugas. Mas, se as pessoas quiserem e eu tiver condição, eu boto. Eu continuo fazendo, não importa. De fazer, mas é aquilo. Uma hora eu acho que vai esgotar. Vai que essa entrevista aqui vai ser importante, né? Pô, vai na futura. Virar ouro. Mas agora a gente tá falando das fases, né? Então a gente já falou do início, é um projeto, né? Fazer uma animação é um projeto, né? Exato. Porque não é só você que faz, né? Não, você pode até, você falou que pode até fazer. Essa é uma das coisas boas da animação. Se você tem uma história, você sozinho, se você sabe fazer, você pode fazer tudo. O cinema, você vai depender de ator, vai depender de alguém pra ficar com a câmera. Você até pode fazer sozinho. Mas é muito mais complicado, porque, se você for fazer um filme que tiver mais de um personagem, você mesmo vai ter que interpretar todos os personagens. Entende? A animação, você mesmo dublar todos. Mas a aparência e a atuação de cada personagem, você vai mexer no computador. Ou no papel, dependendo de que tipo de animação estiver fazendo. Mas a animação tem essa liberdade, você pode fazer tudo sozinho. Mas é isso, você também tem quanto maior o projeto vai crescendo, mais equipe você vai tendo, tem que saber administrar a equipe, se familiarizar com os seus amigos, com os seus chefes, tudo isso. Como eu falei anteriormente com você, né, o cinema, a animação, essas coisas, eu faço um paralelo como se fosse abrir uma empresa. Você tem a sua equipe, você tem que saber liderar, você tem que saber como que é o retorno, você tem que saber o que funciona, o que não funciona, qual é a área de mercado. Então, é basicamente como gerir uma empresa. Boa. E para entrega, tem aquele negócio de sessão teste, você mostra antes para os outros, chama um público especializado, sim. Ou aquele amigo que você sabe que está na maioria das vezes avançado. Eu sempre mostro pro pessoal que está em minha volta, que geralmente é o pessoal da área. Isso. Mas, por exemplo, o Pato, eu vou ter umas sessões de teste também com o público. Mas isso daí é uma coisa boa pra gente ter um feedback, refazer. Sim. Como é que aconteceu? Voltando um pouquinho, você tinha falado lá atrás, ficou na minha cabeça. Como é que aconteceu esse negócio da animação do pessoal do Chile? Você foi convidado? Foi por causa do curso que você fez? Sim, foi lá no... Eles pegaram os melhores, assim? Não, foi várias pessoas. Se tiver alguém vendo aqui a live, de repente, até participou também, porque tiveram várias pessoas pelo Brasil. No meu caso, foi o Animator Studios que foi convidado, como que eu já estava lá dentro. Eu fui um dos animadores, vamos botar aí, deve ter sido mais uns 5 pessoas lá dentro.
que a gente pegou e fez, mas também eu acho que teve alunos da SPM também que trabalharam também no projeto. Eu vi que tinha muita gente de faculdade que participou também. Mas eles estavam procurando, eles pegaram um estúdio, agora não me lembro qual é o nome do estúdio aqui no Brasil, que fez parceria com a Levante, que tava procurando animadores aqui no Brasil. Ah, que legal. Tá vendo? Assim, é um negócio que aparece oportunidade, e você estando no meio, que aparece mesmo, né? Voltando até um pouquinho, que agora você falou nisso, uma parada que eu gosto muito, não sei você, mas eu gosto muito do network, né? Os contatos que a gente faz, por exemplo, nós dois. Nós dois. Que a gente conheceu na gente que é de Comics. E a gente consegue se ajudar muito. Então, de repente, mais pra frente, você querendo fazer alguma coisa da Magílica, eu posso ver com você. Se eu precisar de outra parada, você também consegue me auxiliar. E eu gosto muito de fazer isso com o pessoal. Aí, ó. Esse aí foi o crossover com o Xamã, né? Do Everton Ferreira, Everton Ferreira, e saiu a primeira aí. Daí a gente pergunta, vai ter continuação? Não tem como. Eu não vejo uma continuação, mas a gente vai lançar uma outra revista aí. Tem histórias que eu acho que elas nasceram pra ser única. É que eu acho que isso acontece quando as pessoas fazem um universo tão rico que as pessoas querem saber mais sobre dentro daquele universo. Sim. Mas tem histórias que eu considero, principalmente no cinema, que são filmes que eu acho que deveria existir só um. Não precisava de tantos. Olha, essa aí é sua. Ah, obrigado. Você tinha falado, mas eu não me lembro. Quem fez a arte foi você e sua filha, não foi? A arte da capa é do Geraldo Costa. Da capa, tá. É um amigo mesmo nosso, professor nosso. Foi professor da minha filha, da Cristina Costa. E, inclusive, vai ter até um evento aí, eu vou participar com ele. É um evento dele que eu vou participar, né? Mas eu acho que quando essa entrevista sair, já passou. E aí a parte de dentro foi eu que fiz. Na verdade, no início ia ser só web, sabe? A gente ia colocar as histórias na web para quem quisesse ler. Mas aí o negócio foi um pouco além. O Everton estava com a campanha no cartaz e ele falou, vamos publicar isso aí. É por isso que tem tem poucas páginas, 8 páginas, né? Por causa disso, porque era para ser algo rápido. Mas eu acho legal isso. Mas aí, sabe, muita gente disse que gostou, porque o público brasileiro não... O público em geral, hoje em dia, né, por causa da internet até, não consegue ficar muito tempo, né? Sim, então, ali é uma história rápida, você leu, acabou. Isso é uma parada que eu tava pesquisando também com o tempo, porque eu acho que o medo que o pessoal tem com os quadrinistas é isso, né, que não é mais uma mídia que é muito, muito consumida, né? A revista, mas eu acho que é uma mídia que é muito boa. E a gente vê que tem um nicho, né? A gente tem os eventos e a gente vê que o pessoal se interessa, o pessoal pega, o pessoal lê. Se interessa, Então, a gente tá nessa... É uma batalha, né, com os quadrinistas, né? Posso autografar você? Autografo? Claro. Aconteceu já aconteceu comigo o seguinte, de uma menina chegar, muitas vezes, né? Uma menina chegar e, porque eu também desenho, mas ninguém me dá apoio. Aquilo que você falou no início da entrevista. Sim. E aí eu disse, olha, coloca lá o mesmo direito que alguém tem de não gostar, outro tem o direito de gostar. Aí a amiga dela do lado, eu gosto do desenho dela. Fala, já tem uma. Aí. E ela ficou mais animada. Mas você vê a pessoa assim, cara, abatida, né? Eu me sinto triste com isso, né? Eu não tô nem aí, eu vou fazer e pronto. A gente tava falando antes, tem que pensar dessa forma. Acho que foi antes de gravado que a gente falou do Juan, né? Do Bombeiro Mascarado. Nossa, eu quero trazer ele aqui. Ele é um cara... traz ele sim, pô, ele é gente boa. Ele é um cara que eu falei, né, com você, que eu conheci ele, foi num evento pequeno aqui no Niterói, que eu vi ele com uma mesinha simplesinha, com seus quadrinhos ali, eu achei muito maneiro que o cara foi lá, teve a capacidade de desenhar, criar, fazer tudo, e ele tá botando pra frente. E hoje você vê que o cara tá estourando, o cara já tá com animação, o cara tá com o jogo, ele mesmo que tá fazendo o jogo. Pô, eu mesmo já falei pra ele que qualquer coisa a gente pega pra tentar fazer um live action dele, alguma coisa assim. Sério? Do tipo. Não sei, né? A gente só o tempo vai dizer. Porque, como eu falei, eu comecei em cinema, então nunca se sabe. Eu gostaria de arriscar. E tem já umas possibilidades aí de acontecer. Já vou fazer outro mexanzinho aqui, 2 mexanzinhos. Um é do Arpija Filmes, que é pode falar, pode. É um estúdio pequeno que começou aqui em Niterói, que eu vi que eles têm um diferencial muito legal que eu gostei, que foi o que me chamou a atenção. Eu conheci eles pelo YouTube, vocês podem procurar eles lá, eles estão fazendo uma série que é o Akin,
que é como se fosse um herói que eles inventaram. E é legal, é bem legal. E eu vi que eles tinham um potencial. Então, o que eu fiz foi entrar em contato e falar, vamos marcar uma reunião, eu sempre quis fazer cinema, e eu quero dar essa ajuda pra vocês. Senão, se ninguém pegar e dar uma moral pra eles, o pessoal acaba morrendo. Quanto quadrinista a gente não quis tentar fazer uma coisa e nunca conseguiu? Então, e tinha potencial, provavelmente. Bom, que bom, eu me sinto sozinho, porque eu tenho essa mesma vontade de impulsionar, de ajudar, entendeu? Aí eu conheci esse pessoal e uma coisa que eu falei pra ele, o Thiago Break, que é o dono do Arpija lá junto com o resto da equipe, eles têm um diferencial muito bom que eles têm uma equipe. Então eles tiveram o intuito de ir fazer um canal, de ir gravar uma coisa, não importa o que vai sair, o que eu falei desde o início. Faça, aplique as coisas, não guarde pra você. Isso é até pra mim mesmo, eu mesmo de vez em quando faço, tem coisa minha que tá guardada até hoje e eu fico, cara, eu tenho que fazer alguma coisa pra botar, isso não pode ficar guardado. Então, aplique. E eles tiveram isso, eles tiveram essa coragem de se juntar, pessoas que querem se unir. Então, tipo, eu na minha época eu não tinha muita gente que tava querendo fazer cinema. Então, era muito mais limitado. Mas eu quis continuar tal, beleza, cheguei onde eu cheguei. Mas eles tinham já um núcleo de conhecidos e amigos que queriam fazer isso, se juntaram e montaram um canal. Então, não importa. Eles são capazes de fazer. Então, eu quis dar essa moral. Então, eu falei com eles pra gente começar a ver, de produzir, começar a aumentar um pouquinho e produzir coisas. Então, eu tô tentando usar a experiência que eu tô tendo com animação e outras produções pra ajudar eles também a entrar no meio do audiovisual, né? Ótimo. E dessas tentativas que a gente vai fazer é com a Quimera, a editora Quimera, que é do Vanderlei. E eu não vou falar o nome, mas a gente conseguiu, conversar com o Vanderlei e a gente vai pegar um dos personagens pra fazer. Então eu vou fazer minha primeira produção em live action, basicamente, junto com o Thiago e o Arpija Filmes. O Vanderlei liberou um dos personagens pra fazer. Talvez para ano que vem saia um teaserzinho aí e a gente vê o que vai sair. Mas é legal, então eu tô dando essa moral pra Novidades, hein? Então fica atento. Tá? Então fica atento aí. Bom, tem mais alguma coisa que você queira colocar? Alguma novidade? Nós vamos colocar todos os seus contatos aqui embaixo, né, na tela. E vou tirar depois uma foto aí pra gente colocar. Sim, né? sim. Depois te dou até umas artes dessas aqui. Tá ótimo. Tem mais alguma coisa que você queira colocar? Acho que não. Acho que a gente já falou tudo. Gente, João Vitor, aqui, animador. Vamos ver o que vai acontecer aí. Fiquem ligados nas redes sociais, acompanhando a gente, acompanhando o João Vitor, né? Então, aqui estamos tentando criar uma família de artistas, tá bom? Sim. Um abraço, meu amigo. Valeu. Obrigado a todos aí que assistiram. Tchau, até a próxima. Está fazendo lá, original também, essa daí é de autoria minha, que é Quem Matou o Detetive Pato. Para dar uma resumida aqui, Quem Matou o Detetive Pato, ele é um pato como outro qualquer, e as pessoas por algum motivo confundiram ele com o detetive da cidade. E a gente acompanha o narrador, que é a única pessoa que tem ciência que o detetive é realmente um pato, assim, um animal. E infelizmente o detetive Pato ele morre. E a gente fica revisando casos antigos dele para tentar descobrir esse mistério. Então, Quem Matou o Detetive Pato vai sair ano que vem. A gente já tem o trailer dele, a introdução. Quem está animando ele são os alunos da SPM, junto com o Animate Studio. Foram dublados pelo Carlos Emanuel, Igor Oliveira e a Bruna Wilmont. Então, vou dar só uma palhinha. Acabou de sair esse trailer, tá lá no canal do Animate Studio. E vamos ver o que vocês acham, né? A cidade é um local de muita violência, inclusive para um pato. E hoje o detetive Pato se tornou mais uma vítima da sociedade. Eu sou um repórter que jogou a carreira fora para desmascarar a verdade sobre o detetive Pato. E hoje seria o narrador dessa história. Mas para descobrir quem matou o detetive Pato, antes teremos que rever seus últimos casos.